Põe meia dúzia de brama pra gelar. Muda a roupa de cama, eu tô voltando. Salve, salve, minha gente linda e maravilhosa. Estamos ao vivo com mais uma edição do nosso Café Cultural, comemorando a nossa edição número 90 hoje, uma convidada pra lá de especial. Guardando ela entrar aqui. Defumador, enche a casa de flor, eu tô voltando. Ao som de Paulo César Pinheiro, né? Composição de Paulo César Pinheiro. Grande Simone, maravilhosa também. Vamos aguardar. Acho que a convidada já entrou. Vou mandar um convite para você. Boa Oi! noite! Boa noite, Edgar. Tudo bem? Obrigado, querida, pela presença. Gostou da música? Adorei, né? Tô voltando, né? Paulo César Pinheiro, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha, Adoro obrigado. também. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu vi a sua entrevista com o rapaz de Salvador, eu achei incrível. Você é muito generosa, Eu com uma penso. bagagem. Eu passei a tarde inteira estudando a sua vida. Olha É que mesmo, é? Ah, responsabilidade. então vamos ver se você sabe tudo mesmo. Vamos Não, falar não, tudo. menina. Gente, é muita coisa. 50, pelos cálculos que eu fiz aqui, 50 50 anos de anos carreira. esse ano. Que 50 maravilha, anos de graças a carreira. Deus. E com uma carinha de 25 anos, Ah, belíssima, maravilhosa. você é generoso, querido. Obrigado. Dispensa muitas apresentações, mas ela é atriz, famosérrima, maravilhosérrima, Sônia de Paula, edição número 90 nós estamos completando hoje. Ah, é? E eu falei, vamos comemorar em grande estilo, então trazendo você aqui. Vamos agradecer o Maurício, um beijo para ele por Maurício, ter feito, obrigada, né? Maurício é um querido, é um grande queridíssimo. parceiro, um E a grande parceiro. Débora, fotógrafa, eu não esqueci A dela, Débora Débora. Cordeiro, sim, né? Beijos, fez umas fotos lindas, minha. Adorei. Não precisou ajeitar Né? muito, não. Você já estava toda no grau, já. Estava toda no clima. Tentando, Edgar. Maravilha, amiga. Amiga, vamos começar do começo, como dizem aí. Onde tudo começou a ser atriz? Conta um pouquinho pra gente. Edgar, eu sempre, desde menino, sempre gostei de me exibir, né? Na escola, eu declamava muito. Eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em Morro Agudo, mas eu fui criada em Orlândia, que é uma cidade perto de Ribeirão Preto. E eu cantava na rádio, lá de Orlândia, cantava em circo. Mas lá nessa cidade onde eu fui criada, Orlândia, tinha muito uma festa de arroz, né? E vou até fazer um comercial aqui do arroz brejeiro, né? A festa do arroz brejeiro. E aí eu cantei com o Jair Rodrigues nessa festa. E ele falou para mim assim: vai para São Paulo, eu vou te dar uma força. E minha irmã morava em São Paulo já, né? E aí eu fui, com 17 anos, eu fui para São Paulo, fui trabalhar. Como minha irmã alugava um quarto na casa de uma pessoa, aí eu fui trabalhar como empregada doméstica na casa dessa pessoa. E aconteceu uma coisa incrível. Esse casal, onde minha irmã morava, tinha 2 filhos, a Sandra e o Carlos. Eu levava eles lá para o teatro do Silvio, onde o Silvio Santos gravava o programa. Então, aquele rock que o Silvio fala sempre, me deu Lembro. muitos convites. E aí eu procurei o Jair Rodrigues, e aí falei e tal. Ele falou, então, mas você sabe, vida de cantor é uma vida muito corrida. Aí ficamos conversando e tal, mas acabou não acontecendo. Aí eu saí dessa casa onde eu morava, onde eu trabalhava como empregada com a minha irmã, e fui morar no, no Cambuci com 2 amigas da minha irmã e trabalhava. Eu limpava escritórios à noite, depois que fechava, que encerrava o expediente. Aí eu conheci, olha quem morava do lado da, da, da casa dessas minhas amigas, Silvia Massari. Uau! Mas eu conheci um rapaz lá no Cambuci e ele me disse assim, eu conheço o Valmor Chagas e eu vou te dar o telefone dele.
Aí ele me deu o telefone do Valmor Chagas, eu liguei para o Valmor Chagas, o Valmor marcou um encontro comigo. Ele tava... Mas quando eu cheguei no teatro, onde ele estava ensaiando, o ensaio tinha acabado mais cedo. Aí eu liguei para ele de novo e falei, desculpa, eu não tinha como te avisar, né? Mas olha, minha peça, eu já tô com o elenco, a gente já está para estrear. Mas olha, o Flávio Rangel, que é muito meu amigo, vai dirigir um espetáculo chamado Abelarda e Heloísa. Então você vai aqui, tá o endereço do Teatro Paiol e procura ele em meu nome. Eu cheguei no Teatro Paiol, o Flávio não estava, e estava o Kiko Jaez, que era assistente do Flávio. E aí fiz um teste. Eles ficaram de me procurar. Uma menina que fazia uma das freirinhas teve hepatite, eu entrei no lugar e foi minha estreia no dia 21 de setembro de 1971. Teatro Paiol, em São Paulo. Teatro Paiol em São Paulo, do interior de São Paulo para o mundo, né? Do interior de São Paulo para o mundo. E aí uma coisa puxa a outra. Aí eu soube que o Flávio Rangel ia dirigir Capital Federal. Aí eu... Mas antes do Flávio, o Flávio Rangel tinha sido convidado, mas ele, todo mundo sabe, ele teve um problema político e nesse intervalo ele foi preso. Mas antes, quem ia dirigir, ele não podia dirigir, era o Gianni Ratto. Ele escreveu uma carta para o Gianni Ratto, que tinha feito cenários de Abelarda e Heloísa. O Flávio Rangel acabou saindo da prisão, dirigindo Capital Federal, mas eu fiz um teste, né? E aí eu fui aprovada e eu fazia um garoto na peça, o Juquinha, que era de uma família mineira. Para mim era muito familiar. O teste, quer dizer, foi familiar por quê? Porque a minha região onde eu moro fica perto do Triângulo Mineiro. Eu ainda tinha muito aquele sotaque dos porta, aquele cantado meio de mineirinho, tá me entendendo? Falando um pouquinho assim, porque puxava um pouco. Eu ainda não tinha conhecido, que eu vim conhecer no Rio, que tirou muito meu sotaque, a nossa grande, maravilhosa Glorinha Boyten-Miller. Com Capital Federal, eu viajei 2 cidades e vim para o Rio de Janeiro. Estreiei aqui no Teatro Ginástico. E a minha vida, hoje eu moro há mais de 40 anos aqui, então eu digo, eu já sou mais carioca do que paulista, né? Eu tive São Paulo, né? tive uma conversa agora, ele acabou de me telefonar, ele está fazendo um filme aqui na região, Roberto Rountree, disse que ele é teu vizinho, olha que coisa louca. Roberto Rountree, que fez Zorra Total, fez Salve Jorge, o cara sensacional, maravilhoso. Tá fazendo um filme maravilhoso. Maravilhoso. E eu já bati um papo com ele aqui, ele é sensacional. Ele falou, nossa, manda um beijo pra Sônia. Beijos para ele também. Diz que vocês se cruzam direto aí para o Muito. mercado da vida. Olha que delícia. Muito. Porque eu conservo muito, sabe, Edgar? Para eu ir até ali na esquina, eu demoro horas, porque eu gosto de conversar com as pessoas. Isso é muito coisa de gente de interior, né? Que a gente adora, né? Boa tarde, bom dia. Sim. Né? E aí, e se perde um pouco, né, Sônia? Se perde um pouco na capital, né? Acaba... Não é todo mundo aqui né? Aqui não, aqui a gente conhece que é filho de alguém, filho de tal, fica mais fácil. Para você entender um pouquinho o que é a ideia do café, o Maurício já deve ter te falado, há um ano a gente teve essa ideia de bater papo com as pessoas e criou-se o Café Cultural através desse Instagram, depois a gente abriu um YouTube, depois foi para o site, está aumentando. E nomes maravilhosos. E assim, o Mato Grosso do Sul, onde eu estou agora, ele ainda é uma terra assim de mais sertanejo, aquela coisa, né? Só que assim, quem sabe a gente consegue agora fazer esse divisor de águas e trazer essa galera. E cultura é cultura, é arte, né? Claro, eu particularmente, porque tudo começou muito lá atrás, no interior de São Paulo, com as duplas sertanejas. Então, eu tenho muito carinho e gosto muito de sertanejo. Eu gosto muito. Agora, é legal igual. O café foi uma ideia sensacional, por quê? A gente pode receber uma pessoa muito renomada, muito artista e tal, e uma pessoa muito simples, que tem uma história bonita, né? Para contar. Com certeza. Do nosso local, da nossa região, o que eu falei para você, eu não gosto muito de entrar em mérito religioso, nem pessoal, mas se for uma bandeira religiosa bacana, ela vai defender os ideais dela, sem preconceito, vamos bater papo, vamos conversar. Eu acho, por exemplo, as pessoas me perguntam muito, eu acho que o importante é você ter fé.
Se você quer ir Exatamente. na Messiânica, no Candomblé, na Rosa Cruz, no Espiritismo, eu acho que o importante é você ter fé. Não importa. Deus é um só. Exatamente. Deus é um só. E também aproveitando também que a gente acaba falando, né? Gente, a gente ama pessoas e não sexo. Nós amamos Exatamente. pessoas. As pessoas são pessoas. Esquece essa coisa de sexo, né? Sonia, eu vou falar pra você uma coisa. Eu fico indignado esse país ter preconceito. Um país que é uma miscigenação de raça e cultura e religiões mesmo. O Milton Cunha falou uma coisa bacana sobre Maria Bethânia, que ela foi de igreja católica e conheceu o Vinícius de Moraes, que foi pro candomblé. Então é uma miscigenação. Claro, claro. Não importa. Essa é a É como eu ideia. digo sempre o seguinte, né? O perdoar, né? Eu também, claro que eu também tenho minhas raivas, eu tenho meus momentos, mas a gente pede tanto perdão a Deus, as energias, a gente pede tanto que as pessoas perdoem a gente. Vamos perdoar as pessoas e a gente tem que perdoar esses ignorantes, Infelizmente, né? essas Mas pessoas, né? fazendo um balanço, Sônia, você passou épocas terríveis de preconceito para hoje, que tá bem diferente, né? Passei. Mas eu sempre soube lidar, né, muito. Eu digo, Edgar, que a família... Eu fui adotada, né? Eu fui adotada aos 5 anos de idade. Eu perdi meus pais e meus 2 irmãos mais velhos ficaram nessa cidade, Morro Aguda. Minha irmã foi para São Paulo, adotada por uma família, eu em Orlândia, e meu irmão mais novo também em Orlândia, e hoje ele mora aqui no Rio. Então, eles me criaram conscientemente para ser uma pessoa, para saber se defender, para saber uma família muito sensível. Eu tive muita sorte, né, de ter sido escolhida. Uma família que tinha 11 filhos. E a generosidade, quer dizer, eu aprendi desde cedo o que é ser generoso. Era uma família muito católica, uma família de italianos misturado com espanhóis, né? Então, eu tive muita sorte e que no meu caminhar eu soube lidar com os preconceitos, né? E quando as pessoas falavam... E eu assumo até hoje, né, que eu fui uma ex-empregada doméstica, né? E eu tenho muito orgulho. E isso valeu muito para mim quando eu pude representar também algumas empregadas que eu fiz durante a minha carreira. Então, tudo me Nossa, acrescentou muito. eu fui fazendo assim, eu fui fiticando. Essa, minha mãe me acompanhando, ela deve estar entrando ao vivo também com a gente aqui. Ela falou, essa eu conheço, essa eu não assisti, essa eu assisti. Eu falei, nossa senhora, é É muita muita história. coisa, né? Muita história. Você está em que cidade, Edgar? Chama Três Lagoas. Eu estou bem na divisa de Diga. Mato Grosso do Sul com São Paulo. Sim, Três Lagoas, né? Três Lagoas. E deixa eu te perguntar, Soninha, o primeiro trabalho oficial foi no teatro que você falou. Foi no teatro. Aí o meu primeiro trabalho foi a Belardo Heloísa, depois Capital Federal, e eu vim para o Rio. Em 74, eu fiz 20 capítulos de uma novela chamada A Patota. Olha. Eu fazia filha daquele grande ator maravilhoso, Antônio Carlos, né? Que, para quem não conhece, é o pai da maravilhosa Glória Pires, né? E aí, anos depois, em 76, quando eu fiz um teste, eu estreei, aí já foi uma estreia com papel que foi do começo ao fim, que foi Estúpido Cupido. Gente, eu vi você, eu te conheci pelo sorrisinho, aquela bochechinha, falei, mãe, olha ela ali. Meu Linda, Deus, quantos maravilhosa. anos, né? Você Foi o lavando o início, rosto, no primeiro capítulo, na pia ali com as meninas. E eu falei, nossa, preto e branco. né? Preto e branco. Foi a última novela Preto e Branco. E o último capítulo era colorido. Foi muito Olha interessante. isso. Foi na transição. Hã? Você pegou a transição, A então. transição do preto e branco para o colorido. É história, né, Edgar? Muito, muito. E, E e aí nomes, né, que você depois, trabalhou. aí foi Estúpido Cupido. Depois eu fui para a linha de show, fiz O Planeta dos Homens, né, com o Jô, com a Gildo, Paulo Silvino. E depois eu voltei para uma novela chamada Sem Lenço, Sem Documento. Hum. Foi em E 77? Você fez a Zita?
A Zita, exatamente. A Zita. No Yassa, Estúpido Cupido você fez a Cissa, né? A Cissa que é da galera ali. a Maria Cecília, que era a Cissa. Cissa. No Sem Lenço Sem Documento era a Zita, Exatamente, eu que era uma anotei novela aqui. tudo sobre empregadas, né? As protagonistas eram empregadas, né? E, e foi maravilhoso. E nessa novela, no Sem Lenço Sem Documento, eu fui convidada para substituir a Reni de Oliveira, porque anos eu já tinha feito teste para a Emília. E aí eles optaram pela Dirce Miliati, maravilhoso, né? E Sim, depois, quando a Reni ia sair, eles me chamaram, mas eu estava grávida. E olha. aí o Boni foi super generoso, falou, não, então vai ter sua filha. Mas Deus não quis, né? E era um espírito muito iluminado, então eu a perdi com 7 meses e meio de gravidez. E aí foi muito difícil, uma fase muito difícil, mas em seguida veio para coroar uma novela que eu amo, que foi A Sucessora, que é uma novela do Manuel Carlos, né? Sucessora. Que eu fazia a Isso. Isabel. 70 e... Cadê você? 78. Aí eu acho que foi Foi 78. 78, Não, é. data, me desculpe, datas realmente não me lembro, mas Nada, eu né, aí anotei. Eu foi anotei uma colinha aqui. tem uma cola, mas temos que ter cola, claro, né? E aí, depois da sucessora, agora tive também, aí sempre com o teatro, né? Eu fiz o Vivo Cordão Encarnado, com o Luiz Mendonça, fiz o Santo Homem. E quando eu fazia o Estúpido Cupido, eu fazia ao mesmo tempo uma peça do Vianinha, A Longa Noite de Cristal, com Maria Cláudia, Denis Carvalho, Pedro Paulo Rangel. E a gente saía, que a gente gravava Estúpido Cupido lá em Itaboraí. Então eu vinha nas Kombi, lembra da época que ainda tinha Kombi, Kombi era, hoje é van, né? correndo Hoje a gente vai nessas de van. estradas para poder fazer teatro, né? No Teatro Glória, né? Então, uma carreira, mas depois também tive desemprego, viu? Teve muita fase de desemprego, mas eu sempre consegui me virar bem. Eu também tive a honra, né? E eu fui muito abençoada, que eu não só trabalhei como secretária, mas como assistente da Bibi Ferreira, né? Meu Opinião, a gente Deus. estava falando de Maria Bethânia, mas eu fiz em 75 assistência de direção da Bibi com a Marília Medalha, João do Vale e Zequete, numa outra formação do Opinião, que quando foi lançado Maria Bethânia. Anos Os depois, em 75, eu fiz, festivais. né? Nossa, Eu só tô, nomes de porque, festivais. inclusive, na minha carreira, eu estou postando algumas coisas, mas não tenho muito uma ordem, porque eu não consegui guardar muito datas, né? Eu tenho fotos, tenho alguns registros, mas eu estou botando aleatoriamente, não estou colocando uma ordem cronológica, né? Ah, mas é até gostoso assim, né? Pra gente ficar assim, da onde que é? Que ano? Da onde, mas é falta de da minha parte de ter guardado datas. Algumas tenho datas, outras não. Eu Nada. boto É uma como sacada, registro porque mesmo. hoje é fácil, amada. Hoje você consegue, fala assim, você lembra, você procura, isso é facinho. E No deixa a Google. gente fazer isso, entendeu? Deixa a gente falar, uau, que ano foi isso? Como é que foi Que ano isso? Eu foi isso, adoro. né? Eu amo fazer. Me fala uma coisa, amada. Você, televisão, teatro, o Paulo Altran falava, defendia sempre, foi o defeso, o pai do teatro, fala. E pelo contato, pela pontualidade, tem algumas peculiaridades. Que você acha qual a diferença, assim, para você, teatro para TV? Uma opinião pessoal tua. Eu Não acho melhor ou que pior, mas o. porque, por exemplo, o teatro ele é maravilhoso porque você está no dia a dia ali, né, com o público, o retorno é imediato, né? A televisão não, mas eu acho a televisão uma coisa maravilhosa, porque você consegue atingir, né, ir a lugares e entrar na casa das pessoas, né, sem pedir licença. Eu acho que a arte é arte, eu acho que a diferença, é claro, eu me lembro que quando eu fui fazer não só a Patota, mas mais no Estúpido Cupido, o Regis Cardoso, que era o diretor, ele falava assim para mim, não, fala mais baixo, porque o microfone está aqui. Porque eu falava, não, achando que estava no teatro, né? Então, você vai aprendendo, você vai vendo um ângulo, você vai falando mais... É um tempo,
né, diferente. O cinema, eu fiz alguns filmes, mas também é outra pegada. Mas eu acho que o importante dessa carreira da gente é a gente representar e você se adaptar ao convite que te fazem. Se é no Exato. teatro, se é no Experimentar de cinema, se tudo. é na televisão. E você procurar sempre aprender. Por exemplo, quando eu sou de uma época, a novela preto e branco, você podia carregar, claro, gente, na época eu era bem novinha, não precisava carregar muito na maquiagem, tinha a coisa da juventude. Mas quando eu passei para o colorido, que depois você vê que você já tinha que ter um cuidado, mas a maquiagem não podia ser muito carregada. E hoje, então, né, com esses equipamentos tão poderosos, você tem que passar assim, um corretivo e falar, meu iluminador, há um mérito ali tem que ser do iluminador. Ele que tem que botar a arte dele para te deixar com menos ruga, com menos papada, né? Soninha, sabe o que que eu lembro, assim, de criança? Eu fiz 40 anos, então a gente também já não é novinho, não. Mas, assim, eu me lembro muito que eu peguei muito essa transição. Eu fui na casa do meu irmão, que era bancário, e eu via numa gaveta uma câmera, câmera filmadora dele, desse tamanho, gigantesca. Hoje, com um celularzinho desse, eu falo com você e mais milhões de pessoas entrando, saindo. Cara, Maravilha, né? é uma maravilha isso, uma praticidade. Tem os lados, o lado bom e o lado ruim também, que você Um fica lado bom e um dependente. lado ruim. Mas, por exemplo, na época de Estúpido Cupido, as câmeras eram tão pesadas que precisavam dois para empurrar, né? Então, hoje, você, com uma coisinha de nada, você faz um filme, né? E, mas uma coisa, por exemplo, eu respeito muito essa ferramenta, né, que eu acho poderosa, né, que é a internet, né? Mas eu acho tudo muito, no meu caso, né? Eu acho que nada substitui o contato humano. Eu prefiro, né, o pessoalmente, estar com a pessoa, mas a gente tem que se modernizar, né? E a gente estava falando dessas coisas de internet também, e falando que hoje você fotografa, né, um celular, você faz filme, você faz fotos maravilhosas, né? E eu sou da época que a gente discava o telefone e dizia assim, alô, telefonista, eu queria falar na casa do Edgar, e ela que passava a ligação. Então, hoje, Verdade. você fala com o mundo, é uma coisa maravilhosa poder estar com vida, com saúde. Você falou que fez 40, eu fiz 68 anos, né? Linda, poderosérrima. Eu Mas adoro isso. com muita paz, com muita esperança no meu país, com muitos sonhos a realizar, né? Eu acho que a gente não pode perder a esperança e a vontade e nunca deixar de sonhar. É muito importante, né? Principalmente no momento desse, né, amadas? Que No momento tá. desse, É um nós temos teste para que todo orar, mundo. nós temos que orar, Assim. né? E numa oportunidade que agora que eu estou tendo, pedir a quem estiver nos ouvindo, né? Eu não a conheço, a moça, mas sou mãe, né? Porque eu tinha perdido aquela filha, mas em 92 Deus me deu a minha filha, que hoje está com 29 anos, a Maria Eduarda. Então, hoje eu sou solidária a todas essas mães, e essa mãe, essa cantora, que eu não me lembro agora, né? Que acaba de perder um filho por uma agressão pela internet. Então, gente, vamos pensar, vamos reavaliar, né, essa ferramenta que é maravilhosa, que podemos ter grandes coisas, descobrir várias coisas, mas também pode destruir a vida como destruiu de um jovem de 16 anos. Foi só uma parte para ser solidária a essa mãe. Que Deus a conforte, Com né? certeza. Assim, que todo mundo se conscientize, né? Que a coisa é mais séria do que a gente imagina. O cuidado com as palavras, né? Que a gente tem que Exatamente, ter. o cuidado, né? E aí foi a minha carreira, com altos e baixos, está sendo. Nessa pandemia, eu estou com vários colegas estão, né? Sem pai, sem mãe, sem madrasta. A nossa cultura está precisando, né,
Mas no Rio de Janeiro nós estamos sendo muito bem assistida, né? Graças Pelo a Deus. nosso Aqui também. prefeito, Eduardo Paes, faz questão de dizer, né? Então, mas tenho muita esperança, né? De logo, logo a gente está nos palcos e a gente está os cinemas serem reabertos para as pessoas poderem ter opções, os shows. Os cantores têm uma vantagem, graças a Deus, né? De fazerem as lives. Os nossos colegas atores estão tentando sobreviver fazendo, né, lives em casa também de peças, mas nós temos os técnicos, temos os iluminadores, né, temos os sonoplastas, as camareiras, né, os contra-regras, o bilheteiro, o pipoqueiro, porque a gente, cultura dá emprego para muita gente. Então, Bom, eu vou te revelar uma coisinha aqui, que a galera que me segue até sabe disso. Eu tô sentindo uma falta do carnaval. Eu sou mangueirense. Eu sou de dentro da comunidade. Esse povo tá sofrendo, Soninha. Porque é é. difícil viver, é muita gente desempregada. Mas a gente tem que se reinventar. A gente não pode ficar assim, batendo. Mas Precisar eu vender soube outra que o coisa? Paz vai fazer carnaval. Vai. Olha Eu isso. soube, né? Que Tomara, né? com Tomara. Eu consciência, né? também. Com aquela consciência, a gente vai e dá emprego para esse povo de novo, porque a gente é brasileiro, mas eu falo para você, eu tenho, igual você falou, eu tenho esperança também, a gente é brasileiro, a gente é acostumado a lidar com essas adversidades, né, amada? E agora com essa coisa do mundo, que não é só uma coisa da gente, no mundo inteiro está passando por isso. Mas vamos pedir a Deus, né, que hoje minha filha tomou a primeira dose, então os jovens estão se vacinando, graças a Deus, e logo, logo tudo vai voltar. Vamos sambar muito, você entende? Viva a Mangueira, viva a Dona Viva, Zica, né? Viva Alcione, salve, viva Bete viva, Carvalho, ai, Lucinério, você, Mangueirense, Tereza Sodré, né? só Nosso ícones, né? Cartola, nosso eterno Nossa, Cartola, nossa, que saudade, mano, que saudade. um grande Vamos, humorista que era mangueirense, que era Mussum, Antônio Carlos Bernardes Antônio Carlos. Gomes. Você trabalhou nos Trapalhões, né? No filme dos Trabalhei, Trapalhões? fiz filme, fiz o programa também. Que Né? delícia! E agora me fala, isso é que eu fico encantado. Grandes nomes, você, jovem, menina, de repente você vê aquela galera toda, a generosidade, você falou muito de generosidade das pessoas, né? Que tem colegas que são muito generosos, tem uns que não. Eu adorei que você falou assim, tem uns que não são, mas eu não vou nem citar o nome deles para não Não, dar para não dar ibope. moral. Para não dar moral. Né? Eu amei, eu amei. Mas tem nomes incríveis, né? Que você trabalhou e que ensinaram você, né? A seguir. Muito. Eu acho que a Bibi foi um grande aprendizado, né? Um ator que pouca gente conhece, né? Lutero Luiz, Dona Zilka Salaberry, do pessoal da minha época, né? Mas também aprendo muito, mas quando eu continuo tiete até hoje. Agora, uma pessoa, eu poderia citar várias pessoas, mas vou citar uma mangueirense, e ela sabe disso, quando eu chego perto dela, eu sinto, coitada, que ela fica até sem graça, mas eu sou completamente, completamente apaixonada pela Marrom. Eu Alcione, sou maluco pela eu Marrom. tieto mesmo, né? Sou. Eu tieto mesmo a Marrom. Ela é E, maravilhosa. e Eu eu, falo que ela é uma entidade, né? é uma A Tereza Cristina falou numa entrevista com ela, falou: você não é uma cantora, você é uma entidade. entidade maravilhosa. Então, eu acho, mas também aprendi muito com os jovens. Eu fui coach de uma novela e aprendi muito com um menino, o Davi Lucas, né, que é um ator, né? Olha. Aprendi muito Jovem com menino de ele, tudo. de tudo, aprendi muito. E também aprendi com as pessoas que me bateram as portas. Você aprende, você aprende. Eu digo sempre o seguinte, claro, né? Eu digo sempre, hoje, mais consciente do que nunca, que a minha vitória é uma vitória que Deus me dá. Mas que a gente também, eu sou humana, mas que dá um prazer quando você vê quando as pessoas bateram as portas na sua cara. Porque eu acho, Edgar, que tudo bem, não tem trabalho para todo mundo, mas é a maneira de você dizer o não. É a maneira de você chegar e dizer assim,
não vem ao caso o nosso assunto, mas, por exemplo, eu achei você tão verdadeiro. Eu gosto de pessoas que falam a coisa da verdade. Eu procuro ser muito verdadeira. Eu tenho um temperamento forte, eu admito, eu falo o que eu penso, mas minha filha diz muito isso. Mamãe, tudo bem, você pode dizer tudo, mas é a maneira com que você diz. Então, eu, aos 68 anos, estou aprendendo muito. E aprendi muito com esse menino que eu citei, o Davi Lucas. Eu aprendo agora com uma menina que está na Dança dos Famosos, que eu sou completamente uma menina tão preparada, filha de um ator maravilhoso, Romeu Evaristo, que foi o Saci no Sítio do Pica-Pau Amarelo. A filha dele é Dandara Mariano. É uma que está na Dança dos Famosos, uma menina maravilhosa. Uma menina canta, dança, representa uma coisa. E aprenda. Eu faço um projeto que é o Lê para Mim, e ela foi ler com uma garra, com uma segurança, de uma maneira, né? E que foi, eu digo, olha, aprendi, né? E eu estava falando do sítio, né? Depois, anos depois, eu fui fazer uma boneca que era a Ignácia, que era quando a Emília ficou sem falar. Tia Anastácia fez uma boneca para Narizinho. Então, eu realizei também o meu Eu vi o sonho de ter trechinho. feito, de alguma Eu vi, maneira, uma boneca. eu vi aquele trechinho que a Emília estava dormindo e Ah, você na outra cama, e a Emília acordou você. Aí você chegou dela e falou assim: você não fala e eu falo. é, foi Eu amei. bonitinho. Eu nem mostrei para minha filha ainda, eu vou mostrar para ela. E então é isso, né? A carreira da gente é maravilhosa, porque no meu caso eu pude viver, revi, reviver pessoas que eu que eu tinha vontade e viver uma outra Sônia de uma outra época. Por exemplo, quando eu fiz Estúpido Cupido, a novela se passava no interior de São Paulo, né? Então eu já tinha morado no interior de São Paulo, eu já tinha sido adolescente, então, eu vivi na novela a minha adolescência do interior de Orlândia. Na novela sucessora, bom, até hoje eu não me casei, mas eu já me casei em novela, né? Você tem um Eu fui currículo empregada bom. Ah, você tem um currículo. na sucessora. As empregadas que eu fiz, eu revivi das empregadas que eu fui. E encontros que você tem, né? Por exemplo, quando eu fiz Explode Coração, uma novela da Glória Pérez, eu contracenei com o Odilon Wagner, que eu tinha trabalhado na minha segunda peça em São Paulo, que era Capital Federal. Então, O Dilon lindíssimo, né? Minha mãe falava lindíssimo, assim. chique, maravilhoso, grande ator. Então, essa carreira dá oportunidades da gente encontrar pessoas, da gente viver uma vida que a gente gostaria, uma vida que a gente sabe que não vai viver, né? E ela dá oportunidades e você sempre acaba aprendendo. Eu aprendo, eu sou boa aluna nessas oportunidades do meu trabalho, né? Você sabe o que que é isso? É a humildade que você tem, o seu coração aberto, com essa sede de aprender. Eu vejo isso, você falando do menino Davi Lucas, é incrível isso, né? Porque, queira ou não, às vezes a gente atinge uma certa idade, não são todos, claro, mas é só uma criança inexperiente. Você não, você tem aquela visão, Né? ele tem muito a ensinar. Né? No Alma Gêmea era uma coisa impressionante. Ele era muito pequenininho e eu tinha sido contratada para ser a coach dele. Aí eu falei, olha, eu vou mostrar caminhos, mas ele me ajudou a caminhar. Né? Teve outras pessoas, mas vou citar o Davi para não ficar fazendo, né, a lista telefônica. Mas ele foi assim um menino que eu aprendo até hoje, né, com ele. De vez em quando a gente se fala, porque essa carreira também tem isso, né, Edgar? Você faz um trabalho e depois você vai por outros caminhos, as pessoas vão por outros, e depois a gente acaba se encontrando. E eu tenho tido sorte na minha vida de muitos colegas, né, serem generosos. Eu faço um trabalho, já misturando, que eu já faço um trabalho há 11 anos sobre incentivo à leitura, e é um trabalho que eu tenho muito, e que eu digo que eu quero ser lembrada, né? Quero ser lembrada por esse trabalho. Mas ele só é um sucesso porque tem os colegas que emprestam a sua credibilidade, o seu talento, né? Tem um grande divulgador como é o Rogério e o Maurício,
para me ajudarem, né, nessa minha batalha, nessa minha... Então, eu digo que Deus tem sido muito generoso, né, nesses 50 anos, que eu gostaria de fazer uma comemoração, mas eu acho que nós não estamos numa época de comemorar. Então, a comemoração fica para depois. Fica para depois e a gente vai curtindo e a gente vai trabalhando, que eu sei que você não para, né? Você é uma pessoa que gosta de estar sempre na ativa, porque foi ano após ano, né? Aqui eu tô olhando o teu currículo, é de ano após ano, você não parou, não. E me fala uma coisa, o sentimento quando vai acabando a novela, por exemplo, as gravações, dá aquela tristeza? Muito, muito. É, é, é uma despedida, é uma despedida do personagem. Claro que teve colegas que tiveram oportunidade. Araci Balabanian voltou depois numa outra novela com o mesmo personagem. Mas isso acontece muito pouco. É uma despedida dolorosa e um até logo para os colegas, porque você não sabe quando você vai encontrá-los novamente. Agora tem, né? Eu digo, eu não fiquei amiga de todo mundo, né? Mas eu fiz grandes amigos, eu fiz grandes parceiros, né? Depois eu fui fazer uma novela que também estava o Davi Lucas, né? E tinha o Rafael Zulu, que é meu amigo até hoje. E estou citando essas pessoas jovens, porque hoje, como você é de uma outra geração, você não consegue fazer os mesmos programas. Então, todos os meus amigos são atores das antigas, né? Mas eu tento manter com esses jovens atores até por uma troca, né, de informações, de aprendizado. Eu estava levando um papo anteontem com o Osmar Prado, né, que agora vai estar no Pantanal, fazendo o Velho do Rio, e a gente não se Aqui falava há muitos pertinho, anos. aqui Hã? pertinho, aqui Aqui pertinho, pertinho. aqui aí pertinho, né? E aí a gente levou um papo, nossa, há muito tempo que a gente não se falava, que além de um grande ator, uma pessoa também muito generosa, né? Então, a gente vai trocando ah, informações. Eu estava dizendo para o Osmar que eu achei que o Velho do Rio escolheu ele, porque por motivos, não sei quais, né? E o Osmar me disse isso, que também não é segredo para ninguém. Foi o Fagundes que foi chamado para fazer, e o Fagundes não aceitou, né? Não sei o motivo, talvez por outros compromissos, e aí foi escolhido, foi chamado o Osmar. Eu acho que vai fazer Só, tão bem quanto o Fafá faria. somente o Osmar Prado, gente. Somente o Osmar Né? Prado. O cara, O Osmar nossa, é um... aquele. Você trabalhou com ele naquela novela que ele fazia, o da Lua lá, o que. Eu não me lembro o nome dele como ator, ele como personagem. A Não Lua era acho que da Lua, levou não. ele. Da Lua Cheia, eu não me lembro direito. Ai, qual era? Espera aí, agora me deu um branco. Quem lembrar aí me ajuda, que eu tô. É. Eu não Se alguém foi lembrar quem é engraçado. noveleiro, eu não sou muito noveleiro, mas eu me Não, lembro não, muito essa dele. novela não. Aí eu fiz outra coisa com o Osmar lá atrás. Não, não, essa novela que ele voa, que é, Ele, não, não, essa eu não fiz não. no final ele Não, foi não, não, embora pra não, não, Lua. não, 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 não. Aquela novela que tinha o Fábio Júnior que beijava a mulherada toda. Não, não, não fiz Isso. não. Era, Pedra sobre não, pedra. Pedra sobre fiz não. pedra. Eu fiz lá atrás com o Osmar, verdade, né? Mas acho que novela não fiz toda. Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Maravilha. Agora vamos falar dele? Eu tô com ele aqui, com o meu asterísticozinho pra falar dele. Foi um divisor de águas na sua vida? Ser o cadeirudo da novela Indomada? Não, eu acho Ou foi que só mais uma cerejinha do ela bolo foi, ali? ela foi uma, acho que me tornou mais conhecida, porque você faz uma novela das 9, uma novela onde o público tem uma curiosidade de saber quem era o Cadeirudo, e eu tive a sorte de ser escolhida pelo autor de ser o Cadeirudo. Porque o que acontece é o seguinte,
não foi, vários atores gravaram o final, deixa eu botar aqui, que eu tô, não sei o que eu fiz aqui. Peraí, né? Não, tranquilo. As Né? tecnologias. As A tecnologias tecnologia, deixam a né? gente longe. Tá bom para você aí? Ai, Tô te vendo tá perfeitamente. vendo, né? 7 atores gravaram. O Ari Fontoura, o Licurgo, o Rodrigo Faro, né? E aí depois se descobre que era no penúltimo capítulo, que eu já estava, inclusive, em turnê, eu estava em Brasília, que eu ia estrear uma peça que eu fiz durante 18 anos, mas um tempo, a Dona Baratinha, que era uma peça infantil. E aí, para mim, foi uma surpresa, que eu também não sabia. Eu lembro que o Marcos Frota depois me disse que no colégio da filha dele diziam que faziam apostas quem é que ia acertar quem era o cadeirudo. E aí agora acertei. Acertou? Ele acertei. Tá bom para você aí? Gente, tá Tô. bom porque eu mexi aqui, não sei. Tá todo mundo vendo perfeitamente. Tá todo mundo ouvindo aí? E aí foi uma surpresa, tanto para o público quanto para mim. E para alguns diretores, deviam saber que eram 3 diretores, mas Segredo, ninguém. tudo Era segredinho, segredo tudo. mesmo. Eles editaram e foi junto, praticamente junto com acho que 1 hora antes da novela ir para o ar, para não vazar mesmo, porque na época vazava muito. E as pessoas, quando foi descoberto, foi uma loucura. Imagina a turnê, que sucesso, né? Eu pude usar, né, Claro, é. o cadeirudo, e o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas me falavam assim, ai, faz o cadeirudo, para fazer aquela andadinha dele. E não era Não, você que mas não fazia o era cadeirudo. eu, era um bailarino que fazia. Que Né? delícia. Mas Era assim, um sabe o que eu bailarino. acho interessante? Foi a pessoa que as pessoas menos imaginavam. A Lourdes Maria, gente. Toda certinha. Foi Pois escolhida, é, né? mas você sabe que depois tinha lógica, porque ela era uma beata e ela era muito, reprimia muitas mulheres. Então, porque ele não fazia mal para as mulheres, gente, vamos combinar. Ele não fazia. O que acontecia é que ele assustava as mulheres. Então, por isso que teve uma lógica. Mas todo personagem, quem ele escolhesse, teria uma lógica, viu, Edgar? Teria uma lógica. Então, ótimo que fui eu, né? E aí Nossa, que delícia. eu pude usar isso durante a turnê toda. Olha, como a peça pro Dona Baratinha, o cadeirudo da Indomada, que a gente também Olha tem que isso. usar, né? Então eu tive sorte, né? Foi uma novela que grandes atores, né? Agora eu sempre digo às pessoas, quando a novela, eu não era esse papel. Eu ia fazer a secretária do prefeito, que era o Paulo Betti. Aí o Olha. diretor, o Paulo Biratã, ele foi nessa região onde ia se passar a novela, que era entre Alagoas e Pernambuco, e ele viu umas meninas ruivinhas. Aí ele mudou a atriz, ele me deu a Beata para fazer. Até o capítulo 80 eu não falava quase nada, só carão, né? Mas eu pedi à produção e pedi ao Paulo que eu pudesse fazer as aulas de sotaque. E eu aprendi rapidamente, porque eu sou muito boa, eu tenho um ouvido para falar que é uma loucura. Então, quando vieram as falas, eu já estava completamente dentro do personagem. E aí, tanto é que as pessoas dizem assim, mas você é nordestina? Porque também o formato do meu rosto lembra um pouco o Nordeste. Eu falei, não, eu sou paulista, né? Mas eu, como eu te disse, eu pego com muita facilidade, porque tem um cantado que não é de Alagoas e nem é de Pernambuco, é uma coisa, e uma lentidão, e que eu tinha que me controlar muito, porque como eu sou muito agitada, tinha que ter e tem um cantado do interior de São Paulo, que é um cantado meio minerado, né? E muito R puxado, né? O corta, que às vezes. E a gente no nervoso, e a gente está sempre, quando grava, fica nervosa. Eu fico até hoje, né? E aí a gente tenta puxar pelas raízes da gente. Então eu tinha muito esse cuidado.
Mas é o que eu digo. E aí o personagem da Eva Vilma, maravilhosa, dizia assim, suas pombalesa, que era eu e as outras duas Pombalesa. pombalesa. Aí um dia eu cheguei para ela e falei, ai, Vivi, eu queria te pedir uma coisa. Ela disse, fala, porque eu tinha, desculpe, tinha um nome, que era Lourdes Maria, né? Ela Sim. dizia, e tinha um respeito, falava o nome dos personagens. Aí eu falei, ai, Vivinha, eu queria te pedir uma coisa. Quando você se dirigir a mim, você fala do Lourdes Maria, sua pombalesa. E ela começou a me chamar. Então, isso foi me dando, né, mais força no personagem. Mas eu digo, eu fiz muitos gols na novela, teve cenas maravilhosas. Mas eu te digo, fazer o gol é importante, mas passar a bola é muito importante. Então, a Vivinha passou grandes bolas para mim. E ela, Muito um generosa, histórico, né? muito Vivinha, eu acho generosa. legal que você falou, né, na outra entrevista sobre Vivinha, porque você tinha intimidade, você é amiga pessoal dela, Eu já né? conhecia de São Paulo, então eu tinha essa intimidade. Mas também quando eu não tenho, eu sou muito, cara, eu discuto muito, né? Por exemplo, eu fui gravar uma cena, uma cena que eu tinha pouca fala nessa cena na Indomada, né? E era com o Selton Mello, que fazia o filho do Zé Maier na novela. E eu me lembrava, né, por acaso, olha que nada é por acaso, né? Do Celton pequeno aqui na minha rua, porque o Celton, quando pequeno, morava em frente a esse prédio onde eu moro hoje, aqui em Copacabana, né, na Constante Ramos. O Celton morou aqui quando pequeno e eu vinha buscá-lo para poder fazer comerciais. E claro, os anos se passaram, e nesse dia que eu fui gravar a cena com ele, um ator maravilhoso, né? Eu fiquei muito assim, muito tensa. Mas quem também conversava muito, me dava muitas dicas, também uma atriz generosa, Ana Lúcia Torres, Ari Fontoura, gente, e uma pessoa que eu amo, que para mim é um dos maiores atores desse país, que é o José Maia. Né? O Zé Maier é um cara sensacional. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Né? Não, Que e eu está vou falar pra ótimo, você, viu, gente? Está e, maravilhoso, está lindo, está e, curtindo o neto dele, que chama Antônio, está lá e curtindo. Soninha, eu falo que a Sônia tem eu tenho que ter um respeito muito grande, que eu vi você contracenando, você no núcleo de Henriqueta Brieba, gente. A galera mais antiga sabe É, de quem eu tô falando. Um dos maiores ícones da nossa que televisão. era a novela Chega Mais. Chega mais, olha Chega Mais. isso. Eu também, eu reencontrei nessa novela Elza Gomes, maravilhosa, que eu tinha feito uma peça de teatro com ela muitos anos atrás, mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Rubi, eu Né? Que hoje é lembro. Teatro Net, mas era o Teatro Teresa Raquel. Então, mas Brieba, maravilhosa, maravilhosa. Nossa, né? Um aprendizado. O que ela tinha de pequenininha, ela tinha de talento. Aliás, era uma novela, aquela novela tinha Renata Fronze, meu amor, maravilhosa. E tinha na novela, que era o meu patrão, Cláudio Correia e Castro, que eu tinha Saudoso. estreado com ele em teatro, em A Beirada da Nossa. Heloísa. Conheci. Olha que Deus maravilhoso, eu reencontrei e a gente conversava muito, dizia Cláudio, aquela, nossa, Sônia, aquela menina assustada, né? Estreando em teatro, eu tinha noção quem era Cláudio Castro. E depois passaram-se os anos, eu tive a bênção de fazer uma novela com ele. E eu conheci o Cláudio, eu morei no Rio 12 anos. Eu também, outra coisa que você ainda não sabe, eu falei, vou deixar para ir contando no meio da entrevista. E eu ia muito ao Retiro dos Artistas. Uhum. Cara, que lugar abençoado aquele. Que lugar incrível. Se Muito, você vê muito. grandes nomes, né, Sônia, ali dentro. Mas assim, que fizeram seus papéis, assim, e que você nem imagina que tá ali. O Cláudio era um cara ímpar, né? Eu falo que eu ria dele de olhar para ele. Era ele, tanto o drama como a comédia, ele fazia aquela novela que ele estava maravilhoso, A Gata Comeu, que era uma maravilha, né? Então, tivemos grandes perdas no nosso meio, né? Mas eles devem estar lá representando, se encontraram todos lá, estão fazendo uma peça maravilhosa. Com certeza. Explode Coração, 95, novela também maravilhosa. E Fez era a Ebinha. Evinha, né?
a Ebinha, essa novela que eu falei do Cláudio com o Dilon Wagner, que era... Eu trabalhava na novela para o personagem dele, do Edson Celulari. E nessa novela que eu tinha, que era a Dona Ebinha, que era compulsiva por chocolate. Né? Olha que E delícia. até quando acabou a novela, eu pedi para a direção de arte me dar os anjinhos. E a produção de arte era maravilhosa. Tinha papéis tudo bonitinho, de uma secretária mesmo. Uma mesa linda. Mas também camuflava embaixo, numa gaveta, chocolate de verdade para mim. Olha que mimo. Então, eu hoje estava lembrando que nessa novela, que trabalhava comigo no escritório, uma atriz de Brasília, a Mariane Vicentini. Hoje eu estava conversando com ela, por acaso, né, que eu liguei para pedir um favor a ela, para um amigo nosso, né, que está precisando de uma força. E aí a gente relembra sempre. Foi um presente ter feito essa novela e ter encontrado essa menina, que é um ser humano, uma atriz maravilhosa, um ser humano, e que fez a coreografia para mim, porque é bailarina também, da Dona Baratinha. Nossa. Então, Dona Baratinha ficou quanto tempo 18 lá? anos. 18 anos. 18 Depois, né, foram feitos por outras atrizes, que o teatro é generoso, mas também não dava mais para fazer a Dona Baratinha, né? Eu já estava mais a avó da Barata, né? Ai, você é Mas maravilhosa. foi Não tem... maravilhoso, né? Mas também, então, Explode Coração foi isso. Tinha Débora Duarte, essa atriz maravilhosa, né? Tinha o Edson, que eu falei, né? Laura Cardoso, maravilhosa, né? Laura... Então, você A Laura encontra... emociona, né? A Laura emociona Emociona só de... mesmo. Emociona mesmo. Então, acho que Deus, esses 50 anos, não dá para ser comemorado, né? Mas eu creio que eu vou fazer uma grande comemoração, né? Podendo, né? Eu acho que hoje eu gostaria de comemorar, né? Dando continuidade a um trabalho que eu já tenho feito presencial, meio presencial e meio de vídeo, que eu fiz há 5 anos atrás. Eu comecei a fazer uma peça, um sarau sobre Cora Coralina e Adélia Prado, contando a vida delas através das poesias delas. E aí eu estou fazendo em asilos, né? Então tem sido muito, muito doloroso, mas muito gratificante também. E eu quero continuar o Ler para mim, como nós estamos em pandemia, eu estou gravando vídeo para poder fazer em abrigos, né, para as crianças, né? E divide com a Então, gente, hein? Faz, vamos, leva alguém para te claro, filmar ali e divide com a né? gente isso aí, que vai ser Eu quero, maravilhoso. sim, sim, sim. Poderia... Ai, a Débora está dizendo que acho que precisa de mais luz, Débora, é isso? Não tô entendendo, né? Muito. É, É não chegou porque aqui para mim, eu não. É, faço deve ter, ela que mandou aqui para é uma você. internet onde pega melhor. Nos outros lugares eu me perco e não pega. Né? Mas o povo está dando para me ver, está dando para ver de cá, Tá maravilhoso, não, tá maravilhoso. E o papo tá gostoso. né? Não sei se foi isso que ela falou. Agora, Linda. Então, meu amor, é a arte do encontro, embora já tanto desencontros, né? Mas a gente acaba, quando é para o nosso bem, a gente acaba se encontrando. Pelo menos para mim tem sido isso, né? Eu tenho reencontrado pessoas muito incríveis, tenho sido ajudada por muitas pessoas lindas, muitas pessoas têm me emprestado o seu talento, a sua credibilidade para os meus sonhos serem realizados. Então, eu só tenho que agradecer. E eu espero, daqui para frente, continuar fazendo esse trabalho em abrigos, fazendo esse trabalho em abrigos não só para idosos, como para as crianças, né? Porque eu adoro trabalhar para as crianças, mas também tenho que trabalhar para as minhas colegas de idade, né? Eu tenho muita vontade, né, que é um sonho, já estou com o projeto
já todo criado, né? Junto com um amigo meu, Márcio, e meu sócio, Marcela Willa, que é fazer bibliotecas, né? Levar bibliotecas pequenas para abrigos de crianças. Para as crianças. Outro dia eu estava vendo uma live de um escritor gaúcho, o Eliandro Rocha, e ele diz uma frase que eu vou adotar para mim: livro não é presente, é futuro. Então, Exatamente. E quem acha que o livro está morrendo porque está muito no digital, não, está não, enganado. mas também vamos ler. Querem ler pelo tablet? Leiam. Querem ler pelo celular? Leiam, né? Mas se vocês tiverem a oportunidade de pegar um livro, de ir numa biblioteca, daqui a pouco todas as portas vão estarem abertas, por favor, vão. Que é muito bom manusear o livro, sentir o cheirinho do livro. Mas você sabe o que que eu acho? Que daqui uns 5 anos, ou menos, livro vai ser artigo de luxo. Porque como está tudo muito digital, o papel está ficando caro. Eu não sei por que eu tenho essa impressão. E parece assim, eu vou fazer um almanaque, por exemplo. Vou criar um almanaque do café, por exemplo, e faço tudo digital. Eu estava até pensando nisso, mas poucos impressos para Ai, o que vender. houve? Eu acho, entendeu? Que vai. Acho que agora travou. Oi, o que... Mas está voltando. Tá voltando, tá voltando, voltou. Voltando. Voltou! É, Eu vou dependemos da torcer, internet. Edgar, para que isso as coisas da internet. Eu vou torcer para isso não acontecer, né? Porque nada, como eu disse para você, substitui realmente não só o ser humano, como o manusear do livro, né? Então, vamos torcer, né? Ó, Mas pra você ter leiam, noção, queridos. ó, olha isso aqui. Isso aqui é todos os meus rabisquinhos. Eu tenho que, pra Eu acho estudar, eu maravilhoso. tenho que Mas fazer isso. eu também anoto. Mas eu acho importante, gente. A gente não, sabe, às vezes a gente esquece uma coisa, quer perguntar outra. Eu estou sempre muito aberta para as pessoas me perguntarem o que elas quiserem. Então, eu também quero te deixar super à vontade, viu? Obrigado. Quiser podem, se alguém quiser fazer alguma pergunta também aí, de boa. Eu não tô, eu não tenho essa coisa de não responder, não. E quando me falam um assunto do qual eu não sei, eu também tenho a humildade de perguntar o que significa e quero aprender. Eu acho que a gente morre aprendendo. E pelo menos eu quero morrer aprendendo. E vai, eu tenho certeza disso. Você é uma pessoa muito iluminada. O Maurício falou assim: você vai se apaixonar por ela, que ela é incrível, pau. Eu falei, poxa, que bom isso. Porque assim, a gente tem às vezes uma impressão do artista, né? Falar, artista, às vezes nem dá moral pra gente e tal. E não são todos. Você acabou de me falar que tem gente maravilhosa, gente que está disponível, que está pronta para te receber, para abrir as É, portas da sua mas casa. também tem a gente custosa também. Mas tudo bem. Mas acho, né? Um dia a ficha dessa pessoa vai cair. Porque é uma coisa sempre que eu digo. Claro que eu imagino, quem sou eu para me comparar com essas pessoas que têm tantos seguidores, essa coisa toda, grandes ídolos. Eu sei que deve ser complicado, né? Mas eu acho que foi quando eu ouço as pessoas dizerem assim, a minha privacidade, gente, mas você escolheu essa carreira, então abre mão, né? Né? Eu acho que o público está muito educado, ele sabe quando a pessoa está jantando. Claro que tem uns mais invasivos, mas também tem pessoas invasivas na rua que. Então a gente tem que, eu acho que saber, dizer, ai meu amor, agora eu estou almoçando, pode ser daqui a pouco, né? E hoje as pessoas querem fazer uma selfie, mas faz parte da carreira que você escolheu, né? Então eu acho que você tem até, se você não tem paciência, também tem que ter um pouquinho para educar o público, para dizer assim, olha, agora hoje eu não estou bem. Eu sou uma pessoa muito vulnerável com a minha pessoa. Então, por exemplo, nessa pandemia eu tive muitos altos e baixos, né? Chorei, já chorei na rua, tudo. E eu falava, um dia eu estava no mercado, a menina disse, tudo bem? Nossa, está tão triste. Eu comecei a chorar. E chorei no mercado. Nossa, a pessoa levou um susto. Né? Eu falei, não, mas eu choro também. Né? Eu sou uma pessoa de natureza muito alegre. Né? Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz. Mas eu tenho meus momentos e eu exponho, viu? Eu não tenho problema de expor as minhas fraquezas, os meus medos,
os meus anseios, a minha ansiedade, a minha generosidade. Eu acho que eu falo das minhas qualidades, dos meus defeitos, da minha ansiedade, né? Nós somos E humanos, né, Sônia? humanos, né? A gente tem que fazer. Eu passei por uns perrengues também. Eu sou igual a você, eu sou uma pessoa muito pra cima e tal. Eu tive crise de ansiedade. Eu sou da época que ansiedade, depressão era frescura, né? Você deve ter passado por isso também. E hoje não, hoje virou doença, virou um caso complicado. E Exatamente, é uma quem não está doença, a com gente esses tem que se... problemas, né, E está gente? tudo muito, né? Para as minhas crianças, né? E para as pessoas, é o seguinte, como medo, né, Edgar? A gente, quando é criança, tem um tipo de medo, depois você vai crescendo, e os medos vão surgindo outros medos, né? Mas faça do seu medo uma coragem, né? Para você poder, para saber que daqui a pouco você vai ter outro medo. Então, vai passar, vão vir outras coisas, como os momentos, né? Tem a tempestade, depois vem a bonança. Então, a gente vai levando, vamos acreditando, vamos orando, pedindo a Deus, na energia que você acreditar, siga ela, e eu acredito que a gente sai, se Deus quiser, breve, dessa pandemia que atingiu não só nós brasileiros, como o mundo, né? O mundo, exatamente. Eu queria fazer uma ressalva que ontem eu entrevistei o Felipe Gutierrez, ele entrou aqui agora há pouco, não sei se ele está ainda online, Ah, e você falando do Davi Lucas, me veio à mente ele ontem. Ele é um menino de 23 anos me ensinando algumas coisas. Falou, por que você não faz assim? E o que você falou agora, aceita às vezes certas coisas que você tem, que você vai se sentir pelo menos mais aliviado e melhor. E eu tô seguindo essa receita de um menino de 23 anos que tem uma é sabedoria maravilhoso. ímpar. Claro, eu tenho muita dificuldade. Hoje eu não fiquei tão nervosa, mas eu fico muito, né? Porque minha filha tá ali na sala. E eu não domino muito essa ferramenta. Tanto é que lá atrás, o Maurício pode te dizer isso, que há muito lá atrás ele falou: Sônia, você quer fazer? Eu falei: não, porque eu não sabia fazer. Aí depois eu fiz umas lives de conversa privada que eu entrevistava as pessoas para conhecer essa ferramenta. Mas eu digo para você, não é a ferramenta da minha preferência, mas eu acho que a gente tem que conhecer, né? Acho que você Tipo tem assim, que... quer dar um presente pra Sônia? Dá uma plateia pra ela que ela É, vai sambar em público, mas não dá o é, celular pra ela fazer uma live. vou, né? Me indica um abrigo, me indica que eu vou lá mostrar meu trabalho, né? E eu creio, né, que muito breve eu vou estar com um espetáculo infantil, né? Estou aí esperando respostas e se Deus quiser, né, eu vou conseguir realizar mais esse sonho. Que eu estou sonhando todos os dias, né? Todos os dias eu sonho um sonho novo, né? E é uma coisa que eu digo sempre, a gente nunca pode deixar de sonhar, né? Que é muito importante, muito, né? Exatamente. Você falou uma coisa no início da entrevista que você se reencontrou com muita gente, mas você também conheceu muita gente, né? Muita E, e gente, você, né? e você falando disso, eu tô aqui comigo. Eu falei, você agora é minha amiga, eu vou te cobrar. Cadê? Eu quero ver a sua história, eu quero ver foto, eu quero ver. Nós vamos Não, depois a divulgar gente vai você. por Zap para a gente poder se. Mas o Maurício vai colocar você também a par das nossas, porque Com o Maurício está sempre certeza. junto, né, me ajudando, porque não adianta você faz os projetos, eles precisam ser divulgados, né? E o Maurício e o Rogério são muito meus parceiros para ajudar a divulgarem os meus sonhos realizados, né? Porque eu determino para Exatamente. realizar. E as portas. Eu te agradeço, né? Bom saber que eu tenho essa porta aberta aí para divulgar meus sonhos. Totalmente. Bom, já estamos chegando pro finalzinho, deu, porque senão a galera vai ficar com a bunda doendo de ficar ali sentada. Quero te agradecer essa generosidade. Vou deixar esse gostinho de quero mais para uma segunda Quando eu entrevista. Eu sei que... estrear, que vem uma E novidade aí, pronto, viu, já, mano? Tá combinado. Tá já tá combinado. combinadíssimo. Tá Tá mais que combinadíssimo. combinado. Eu vou fazer questão e vou fazer um barulhão aqui nessa região para todo mundo conhecer Sônia de Paula, que não é difícil, que muita gente sabe quem é Sônia de Paula, pelo amor de Deus.
Mas também Maravilhosa. os que não souberem, hoje a gente tem o seu Google, aí vai lá, dá uma buscada aí na minha carreira. Eu é que tenho que agradecer, Edgar, né? E já, né, a torcer, vou dar uma função para o Maurício, ele vai ficar louco, né? Uma função para o Maurício, para o Rogério, procurar uma marca de café aí para ver se apoia, para na hora da live a gente tomar um café, né? Tomara, vamos Vai ser ver, um né? Vamos fazer um prazer. movimento. Joguei a semente, né? Vamos ver se consegue, né? Porque a gente O precisa, universo gente, responde. O né, de universo apoio, responde. né? Que as pessoas apoiem a gente, né? Tomara, né? E eu que quero agradecer a todo mundo que entrou, desejar coisas lindas para você, Edgar, nesse trabalho. E vamos ficar marcado pelos nossos 90, né? Que aos meus 90 anos a gente possa comemorar. Se Deus quiser, com Porque vai muita ficar coisa. marcado o número E com 90 o na minha frente. dobro. E com pelo menos o dobro disso aqui, viu? Se Deus quiser. Eu é que Amada, agradeço, que Deus abençoe. Um beijo na sua... Como é o nome da sua mãe? Dona Ruth tá ali assistindo a novelinha dela Dona ali, não quis Ruth, entrar. Falou, beijos. depois ela assiste depois. Beijos. Que Deus abençoe. Então, Dona Ruth, um beijo, né? Que a senhora seja muito abençoada e muita saúde. Obrigada, Maurício, por esse movimento, né, por ter nos apresentado, eu e Edgar. E, Edgar, eu quero agradecer a você pela Um oportunidade. beijo. Dá um beijo também na sua filha, que deve estar aí nos Obrigada. bastidores, tá bom? Fica com Né? Deus, se cuida. E a hora que você falar assim, eu quero fazer tal coisa, você manda pra mim que a gente faz um barulhão pra você aqui, tá bom? Tá bom, com certeza. Gente, beijo e Beijo, fiquem com Deus. Obrigado pela amém. audiência. Semana que vem tem mais Café Cultural, viu? Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.